Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você está acessando o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Este vídeo é para evangelizar. Nós devemos sempre evangelizar cada vez mais, esclarecer aos católicos sobre as suas dúvidas, e quem faz um trabalho muito importante nesse sentido é o professor Felipe Aquino, da comunidade católica Canção Nova. Ele é professor de física, professor de história da igreja, autor de vários livros sobre a história da igreja, as dúvidas dos católicos, sobre evangelização, esclarecimentos a respeito da igreja. Ele tem, inclusive, um canal no YouTube, Professor Felipe Aquino, é o endereço do canal. Tem páginas na internet, enfim, presta um grande serviço a nós católicos, porque nós temos muitas dúvidas, e essas dúvidas nem sempre são esclarecidas apenas na missa, nas aulas que nós temos nas paróquias. Há muitas dúvidas que precisamos receber mais informações. Então, eu estava vendo uma live do professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube, o canal que leva o nome dele, professor Felipe Aquino. Esta live, aliás, foi feita inicialmente no Facebook e no Instagram. A data é 2 de outubro de 2019 e depois foi colocada também no YouTube. E ele passou algumas informações importantíssimas, com a experiência que ele tem de dezenas de livros publicados, como fundador da comunidade católica Canção Nova, ao lado do Monsenhor Jonas Abib. O professor Felipe tem muito a nos informar. Ele faz palestras pelo Brasil inteiro. Eu até gostaria que ele viesse a Colatina, porque eu ainda não vi nenhuma organização católica trazer o professor ao nosso município. Pelo menos eu não tive oportunidade de ver, mas seria interessante porque ele tem muito a nos acrescentar, a nos informar, a nos esclarecer. Bem, uma das perguntas que eu vi numa live que ele transmitiu, no caso essa que eu estou falando para vocês, do dia 2 de outubro de 2019, uma das perguntas foi como provar a existência de Deus a um ateu. Uma internauta perguntou isso ao professor Felipe Aquino. E ele respondeu: não é muito fácil. Comece, por exemplo, explorando a natureza. Como é possível uma semente ser colocada na terra e virar uma árvore sem um homem fazer nada, apenas colocando água e adubo? Quem pode fazer isso? Quem transforma essa semente em árvore? Quem criou esse mundo maravilhoso? Quem criou esse cosmos, os planetas girando fortemente em órbitas, perfeitamente em órbitas, né? Um giro perfeito, órbitas elípticas em torno do Sol. Quem criou esse cosmos? Quem criou esses planetas girando perfeitamente em órbitas elípticas em torno do Sol? Pergunte isso a um ateu. O Sol sempre no foco de todas as elipses de todos os planetas. Quem fez?
Quem criou a maravilha da terra, a nossa terra, as flores, os pássaros? Quem ensinou o passarinho a fazer o ninho? Quem é capaz de criar o ser humano com olhos, ouvidos, boca, nariz, cérebro, coração? Explica isso. Alguém pode dizer, isso é o acaso. Que acaso? Que acaso? Que acaso? Está provado que o acaso é burro. O acaso é o cruzamento fortuito de dois acontecimentos que não vai gerar nada de ordem. Como tem no universo essa ordem, o acaso não gera ordem. Não vai gerar nada de beleza, de encanto. Não tem como explicar o mundo sem Deus. Agora mesmo, nós sabemos como o universo começou com o Big Bang, um ponto infinitamente pequeno, onde o universo inteiro estava ali dentro. Os físicos chamam de singularidade ou ovo cósmico. Aquilo foi se abrindo há 13,7 bilhões de anos. Tem que colocar isso para os ateus. Aqueles que são materialistas, só creem na matéria, não creem em Deus. Agora, colocar isso para os ateus com carinho, com respeito, com delicadeza, prudência, sem ofender. O professor Felipe Aquino escreveu um livro denominado Ciência e Fé em Harmonia, onde coloca todas essas coisas e talvez valha a pena dar uma obra dessa do professor Felipe Aquino para a pessoa que se diz ateia, que se diz ateu. Reze por ela. Rezar é sempre importante. Mas quem é capaz de tocar o coração mesmo dessa pessoa é Deus. Deus que pode usar nossas palavras para essa ação de conversão na vida de um ateu. Como diz São Paulo em Romanos 10, a fé entra pelo ouvido. Deus pode usar nossas palavras entrando pelo ouvido do ateu, mas é Ele, é Deus, é o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito Santo que vai convencer, converter essa pessoa que se diz ateia. Reze por essa pessoa. Ofereça sacrifícios pela conversão dessa pessoa. Esmola, oração, jejum. Ofereça esses sacrifícios. São as alavancas que mudam o mundo. Pois é, não há como explicar o mundo sem Deus. Bem, esta pergunta de uma internauta teve a resposta do professor Felipe. Ele também recebeu outra pergunta interessante. Há pessoas que dizem que acontecerão os 3 dias de escuridão. O mundo está diante de muitos extraterrestres, professor Felipe? E o professor responde. O mestre responde com muita propriedade. Olha só o que ele diz. Não acredito nisso, não. A igreja não confirma isso. 3 dias de escuridão, extraterrestres. A igreja não confirma. Sou físico, trabalhei com muitos físicos no ITA, em São José dos Campos, São Paulo, onde fiz o meu doutorado. E não há nenhuma prova concreta da existência de extraterrestres. Não acredite nisso. Essa ufologia que está aí, ufologia, estudo dos extraterrestres, essa ufologia é muito exagerada.
Não tem prova científica. Os bons físicos acham, na verdade, que dificilmente vamos encontrar extraterrestres, pois se eles existem, olha só, se eles existem nessas estrelas a milhões de anos-luz da Terra, para chegar aqui seria uma eternidade. Isto se eles existem. E também não devemos ficar preocupados com esses 3 dias de trevas. Não. O professor Felipe Aquino, o professor, diz o seguinte: ouço falar nisso desde os 8 anos de idade e morri de medo. Já estou com 70 anos de idade e esses 3 dias de trevas não aconteceram. Pode acontecer? Não sei. O que é importante? O importante é que estejamos de bem com Deus e preparados para qualquer coisa. Pior do que 3 dias de trevas é a morte. E temos que estar preparados para ela de bem com Deus. E venha o que vier. Podem ser 3 dias de trevas, pode ser terremoto, venha a morte, venha o que vier. Estejamos preparados de bem com Deus, na amizade com Deus. Uma outra pergunta foi feita por mais um internauta. A Igreja Católica está com 2000 anos. Será que essas igrejas, como a Assembleia de Deus, Universal e outras, também terão essa durabilidade? É a pergunta, é a dúvida de uma pessoa que enviou mensagem para o professor Felipe Aquino. Ele responde, vamos à resposta do mestre. É difícil responder isso, mas espero que não. Que essas igrejas não tenham essa durabilidade, 2000 anos. Olha o que ele diz ainda, complementando a sua resposta. Espero que antes de 2000 anos haja o ecumenismo, ou seja, que eles voltem todos para a Igreja Católica. Que eles voltem todos para a Igreja Católica. E haja um só rebanho e um só pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Só que não sabemos quando. O importante, segundo o professor Felipe Aquino, é trabalhar e rezar para que aconteça a volta dos irmãos separados para o seio da Igreja Católica. Olha, a esperança do professor Felipe Aquino é de que os nossos irmãos separados, que estão nas igrejas protestantes, voltem para o seio da Igreja Católica. Outra pergunta feita ao professor Felipe Aquino que foi bem respondida, muito claramente. O pudor hoje não está em alta, não é mesmo, professor? Há muita falta de pudor por parte das mulheres. Em Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 28, está escrito que todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela no seu coração. Quando olhamos, nós homens, quando olhamos para as partes mais sensuais de uma mulher, estamos cobiçando? Estamos cometendo pecado grave, professor Felipe Aquino? Vamos à resposta do professor. Ele diz: se se olha de repente e desvia o olhar, não há pecado algum, pois o sentir não é pecado. Agora, o consentir é que é pecado. Agora, se o homem fica se deleitando numa mulher mal vestida, ou vestida muito sensualmente, aí cai no pecado, na imoralidade. Se o homem percebe alguma coisa e depois tira a atenção da mulher, aí não há pecado. Acho que mais pecado, diz o professor Felipe Aquino,
é da pessoa que se vestiu mal. Agora, se o homem ficar se deleitando com aquilo, aí pode ser pecado. O padre Paulo Ricardo tem um vídeo que trata da importância do pudor na vida das pessoas. Outra pergunta para a gente finalizar aqui, porque o professor responde muitas perguntas. Ele tem vídeos e mais vídeos na internet, até dos programas dele na Canção Nova. O professor Felipe Aquino é realmente uma sumidade, uma pessoa que tem conhecimento extremo sobre a igreja, sobre as normas, a doutrina da igreja, o missal romano, o catecismo da igreja, o SIC. Enfim, ele nos esclarece muito. Vamos a uma última pergunta neste vídeo, que eu espero que vocês divulguem, porque, da minha parte, vocês podem fazer o compartilhamento livremente, divulgar na catequese, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então vamos lá a mais uma pergunta interessantíssima. Na missa das crianças, oficiada aos domingos, pode-se tirar a segunda leitura? Resposta do professor Felipe Aquino: não. Diz que não. Vamos à explicação do professor de História da Igreja. O missal romano diz que da missa de domingo não se pode tirar nenhuma leitura, pois há crianças, mas há adultos também. E os adultos não podem ficar sem a liturgia completa. Durante a semana é possível alguma mudança, mas no domingo não se muda nada, nem na missa das crianças. Olha, durante a semana é possível alguma mudança, mas no domingo não se muda nada, nem leitura, nem salmo, nem nada. É a norma. Que bom, né? Tivemos então perguntas feitas ao professor Felipe Aquino e respondidas no seu YouTube, canal no YouTube, professor Felipe Aquino. Ele é professor de Física, História da Igreja, fundador da Comunidade Católica Canção Nova, escritor, apresentador de programas da TV Canção Nova, além de possuir uma editora e endereços na web, na internet. O canal do YouTube é Professor Felipe Aquino. Obrigado pelos importantes esclarecimentos, professor. E você que é católico também, preste atenção nas respostas dadas pelo professor Felipe Aquino. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover. Eu deixo também para vocês mais uma expressão. É do dialeto de Jesus, o aramaico. Maranatá, vem Senhor, vinde Senhor Jesus. Foi dito por São Paulo este texto, vem Senhor Jesus. Essa frase foi dita por São Paulo apóstolo. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia ele vai voltar, não sabemos quando. Por isso temos que estar preparados, como o próprio professor Felipe Aquino disse. Temos que estar na amizade com Deus, preparados para o momento da morte e da vinda de Jesus Cristo, quando o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, naquele dia, quando Jesus voltar. Para isso, arrependa-se dos seus pecados e peça perdão a Deus. Jesus é Deus na Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom para você que acompanha o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.
Shalom!